Ele diz que o alarme foi atrasado deliberadamente em 6 minutos para ajudar o assassino a escapar. O alarme demorou para disparar? O alarme da polícia demorou para disparar? Como isso pôde acontecer? Quem foi responsável por isso? Meu pai não acreditava que essas balas fossem as certas. Elas foram colocadas ali depois, só para mostrar que a arma deveria ter sido uma Magnum, uma Smith & Wesson Magnum. Você diria que temos de lidar com um estado profundo internacional? É por isso que também por desse link circula stats por fuzes sem responsáveis por. Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Wir zeigen Ihnen Positionen. Olá, bem-vindos ao Contra-Corrente. Mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda silencia. Hoje vamos falar de sangue na neve, de um assassinato numa noite gelada de inverno, no centro de Estocolmo. Em 28 de fevereiro de 1986, o primeiro-ministro sueco Olof Palme foi morto a tiros em plena rua. O crime continua sem solução até hoje. Hoje converso com um homem cujo pai foi o primeiro policial a chegar ao local do crime. Ele escreveu um artigo chamado 40 anos do assassinato de Olof Palme, 40 anos de acobertamento. Ele é economista, tradutor e, junto com outras pessoas, lançou um apelo pela criação de uma comissão da verdade, para finalmente ajudar a trazer a verdade à tona. Bem-vindo, Henry Söderström. É um grande privilégio tê-lo aqui. Sim, obrigado. O que seu pai lhe contou sobre aquela noite de inverno em que Olof Palme foi assassinado? Eu também estava em Estocolmo naquela noite, trabalhando nos Correios. Quando cheguei lá pela manhã, as pessoas estavam muito caladas e havia uma música sombria no rádio. Ninguém dizia nada. Então perguntei, o que aconteceu? Você não sabe que Olof Palme foi assassinado? E claro, fiquei atordoado. Depois, voltei para o apartamento dos meus irmãos. E soube que meu pai tinha estado lá na cena do crime e que era responsável pelas investigações iniciais, como o policial de mais alta patente naquela noite fatídica em Estocolmo. E ele descobriu bem rápido que havia algo misterioso nisso, que estavam escondendo o horário correto de quando ele chegou à cena do crime. Eles foram parados por um homem que vinha a 500 metros da cena do crime, dizendo que alguém tinha sido morto, tinha levado tiros não muito longe dali. Então ele anotou a hora, olhou para o relógio e escreveu 23 e 28. Depois, ele e o motorista também foram para lá rapidamente. Houve um alerta no rádio da polícia para todos os distritos centrais de Estocolmo, informando que um homem tinha sido baleado ali. E eles foram os primeiros a chegar à cena do crime. Cerca de 2 minutos depois, ele teve seu primeiro contato com a central de comunicações, a central de alarmes, como quer que se chame. E o motorista dele também olhou para o relógio. Então é muito importante entender o papel do meu pai nisso, porque ele diz que o alerta foi deliberadamente atrasado em 6 minutos para ajudar o assassino a escapar. Então isso faz parte dessa linha de investigação envolvendo a polícia, na qual ele acredita. Então, quando chegamos lá, havia um homem deitado no chão, sangrando, e as pessoas estavam tentando salvar a vida dele e tudo mais. Mas ele olhou para o homem, com os olhos bem abertos, e entendeu que ele estava morto, que era inútil aplicar esse tipo de medida para salvar sua vida. Ele estava morto. Então, por 3 vezes, ele tentou falar com uma mulher ali na cena do crime. Ela estava muito abalada, mais ou menos histérica, e ele precisou tentar 3 vezes até descobrir o que tinha acontecido e quem era o homem ali. Você está louco? Não vê onde eu estou? Meu marido está deitado ali, Olof. E então, ele reconheceu o primeiro-ministro pelo nariz marcante dele.
Depois disso, disse a sua frase histórica: já se sabe quem é a vítima do crime, é o próprio primeiro-ministro. Então, meu pai não estava em choque quando disse essas palavras. My father was not in a shock when he said these words. And the first contact E o primeiro contato foi 4 minutos antes. Isso é importante porque ele disse que isso meio que prova que ele estava certo sobre o horário. E quando ele se reuniu com o motorista na delegacia de polícia de Östermalm, eles estavam escrevendo naquela noite um relatório sobre o que tinha acontecido. E o motorista, o policial, também tinha a mesma convicção sobre o horário em que ouviram o alarme e depois chegaram à cena do crime. Então eles concordavam mais ou menos de forma independente um do outro. No dia seguinte, ele foi à delegacia onde trabalhava e pegou uma lista impressa do sistema. E ela confirmou que ele estava certo. O primeiro contato com essa central de comando e comunicações foi às 11h31 da noite. E às 11h35 veio a primeira mensagem, aquela em que ele tinha identificado a vítima. 23:31 and then 23:35 was the first message, the one he had identified the victim. But Mas como havia uma pequena discrepância em relação ao horário, entrei em contato novamente com a central de alarmes de comunicação. E eles disseram que o alarme da polícia foi às 23h33, apenas 2 minutos depois do assassinato. Então há uma discrepância de 6 minutos. E ele passou a vida inteira convencido de que estava certo. Essa convicção o ajudou a seguir com esse processo, para provar que estava certo. E ao mesmo tempo, entendemos que se trata de um encobrimento. Esses 6 minutos apontam para uma pista envolvendo a polícia. 2 unidades policiais, 2 viaturas, receberam um alerta direcionado naquele momento, logo após o assassinato. Mas eles não foram diretamente para a cena do crime. Eles estavam esperando ao sul e ao norte dessa grande rotatória. E então, por coincidência, ele chegou primeiro. Portanto, ele não foi alertado sobre isso nesse alerta direcionado. E ele recebeu a informação de que houve um alerta direcionado apenas a essas 2 unidades e que talvez outro comissário de polícia devesse ser responsável pelas atividades iniciais na cena do crime. Então, essa é parte da linha de investigação sobre a polícia. Eles atrasaram o alerta e, de certa forma, ajudaram o assassino a escapar sem ser pego pela polícia comum. O alarme demorou a disparar. O alarme da polícia demorou a disparar. Como isso pôde acontecer? Quem foi responsável por isso? Uma das viaturas policiais, uma unidade de outro distrito policial, Södermalm, saiu do próprio distrito para reposicionar o carro de um dos integrantes da equipe, não muito longe da cena do crime. Então, no mesmo momento em que os tiros foram disparados, eles estavam numa rua paralela, exatamente ao mesmo tempo. E um dos membros comuns dessa unidade trabalhava nessa central de alarme. Foi ele quem recebeu o alerta da central de táxis. Foi o motorista de táxi que viu aquilo primeiro e avisou a central de táxis dele, em Järfälla. Mas esse operador da central de comando cometeu 4 erros. Ele desligou a linha e também não chamou a ambulância. E ele não iniciou as atividades que deveriam ser feitas para capturar o assassino, e assim por diante. Então ele não fez praticamente nada. Por mero acaso. Por mero acaso. E de certa forma, ele era um membro comum da equipe daquela unidade policial, que não ficava longe da cena do crime. E eles chegaram 10 segundos depois que meu pai chegou lá. E havia também uma testemunha que correu atrás do assassino, do suposto assassino. Não temos certeza se ele subiu as escadas, os 89 degraus, até uma rua paralela. Ou podemos especular que talvez ele tenha virado à esquerda e escapado por este prédio da Skandia. Essa também é uma teoria. Pode ter havido outra pessoa subindo as escadas depois dos tiros. E essa testemunha viu outra viatura policial, não a van dele, uma viatura comum.
era o colega do comissário de polícia, que estava de plantão naquela noite, no mesmo nível hierárquico do meu pai. E eles disseram que ouviram pelo rádio o alerta de que meu pai estava lá. Tentaram bloquear a rota de fuga, mas não sabiam qual caminho o assassino tinha seguido. E pararam o homem que vinha atrás do assassino. Então, quando meu pai soube disso, eles também não informaram meu pai, na cena do crime, sobre essa testemunha tão importante. E não o levaram enquanto procuravam o suspeito. Então esconderam essa testemunha muito importante. E não o pararam. Foi a própria testemunha que parou o carro e perguntou se eles estavam perseguindo o assassino. E eles disseram que sim. Mas, quando meu pai ouviu isso no rádio, porque Lars Borgness, um jornalista investigativo sueco, tinha entrado em contato com essa testemunha que estava correndo atrás do assassino. E isso foi antes de meu pai chegar lá. Então ele ficou muito desconfiado, achando que estavam mentindo sobre o que aconteceu ali. A teoria da conspiração dele envolve a participação da polícia nesse assassinato. Eles não prenderam o assassino. Foi exatamente o contrário. Ajudaram o assassino a escapar sem ser capturado pela polícia comum. Posso dizer que os detalhes não batem entre si? Sim, é isso mesmo. E essa discrepância de tempo também foi algo interessante para jornalistas e outras pessoas. Então eles conseguiram. Eles pediram uma fita, uma gravação da investigação policial. E era uma fita mono, com esse relógio. Você podia ligar para um número e receber a hora certa. E esse canal, essa senhorita relógio ou algo assim, era um canal separado nessa gravação. Então nos deram uma fita com todas as comunicações. Mas depois descobriram que algumas ligações muito importantes tinham sido cortadas dali, então não estavam lá. Mas o principal que foi revelado foi que a fita, o canal da senhorita relógio, o relógio automático que você consegue ouvir, e um técnico de lá pediu essa fita. Ele também verificou qual era usado na Suécia durante a noite. Então ele descobriu que havia duas máquinas, a máquina A e a B. E aí comprou equipamentos muito sofisticados para analisar isso e obter curvas de som, diagramas de amplitude e assim por diante. Isso mostrou que o relógio ausente, não sei qual é o termo correto, era da máquina que não estava sendo usada durante a noite em que Palme foi morto. Então, por acaso, eles tinham acabado de pegar outro relógio, outra gravação de outra máquina e montado essa fita. Isso foi um escândalo quando foi descoberto, em 1988, 2 anos depois. E onde estava a fita original da central de alarmes? Ela tinha sido queimada, tinha desaparecido e tinha sido apagada. Mas depois que esse escândalo começou a ganhar mais espaço na imprensa, encontraram essa fita original. E ela também foi analisada naquela mesma noite. In this very night of February 28, 19... Em 28 de fevereiro de 1986, Olof Palme, seu filho e sua nora combinaram de ir ao cinema depois das 7 da noite para assistir a uma sessão no Cinema Grand, na Sveavägen, às 9 horas. Theater on Sveavägen at 9 o'clock. I can remember that there were 80 witnesses. Eu me lembro de que havia 80 testemunhas que declararam que no caminho de Olof Palme havia homens com rádios comunicadores. Naquela época não existiam celulares, mas muitos homens tinham rádios comunicadores naquela noite. Isso foi investigado com precisão? Sim. Was this accurately investigated? No, not at all. Não, de jeito nenhum. Isso também foi descoberto por Lars Borgness, que foi procurado por pessoas que tinham visto homens com walkie-talkies nas proximidades da cena do crime e também na Cidade Velha, onde os Palme moravam. Havia uma espécie de operação de vigilância em andamento, com muitos relatos de homens com walkie-talkies. Mas a polícia descartou tudo. Disse que havia encontrado outras explicações, que não podiam ser comprovadas. E isso parecia bastar para eles, ter algumas outras explicações. Também disseram que as pessoas que tinham visto essas coisas não eram confiáveis, que estavam enganadas e assim por diante.
Mas 80 depoimentos de testemunhas foram descartados, porque isso não é compatível com a teoria de um assassino solitário, com a qual eles estavam trabalhando. Lone assassin which they were working with. That means Kvindesägneverken långsälla nöst, Olof Palme, Spårberg Bros. surveillance. Yeah, that's right. But that was not É, official. isso mesmo. Mas essa não era a versão oficial. Então eles não podiam explicar esses avistamentos, dizendo que não tinham nada a ver com o assassinato de Palme. E os guarda-costas? Também é verdade que Palme não tinha guarda-costas, apesar de ter recebido ameaças e tudo mais. O superintendente de polícia responsável pelos guarda-costas foi à mídia e disse que o PKK, o Partido Comunista Curdo, estava ameaçando Olof Palme. Então, no outono de 1985, ele fez essa informação circular na mídia. E era ele o responsável pelos guarda-costas que não estavam trabalhando justamente naquela noite. But bodyguards who were not working this very night. The head of the government without bodyguard. O chefe de governo sem guarda-costas, isso é algo completamente incomum para os alemães. E hoje em dia também na Suécia. E vamos ficar de olho nas balas. A neve foi removida e totalmente inspecionada. Nenhuma bala foi encontrada. Mas nos dias seguintes, 2 balas foram encontradas. But in the days later, 2 bullets were found. What is that? That's one of the very strange things there. O que é isso? Essa é uma das coisas muito estranhas. Os peritos da polícia estavam na cena do crime, investigando a área. Eles ficaram lá, examinando tudo minuciosamente por várias horas, vasculhando praticamente cada partícula, e não encontraram nenhuma bala. A primeira bala também foi encontrada por uma pessoa comum, mas não nessa área que tinha sido isolada em volta do local do assassinato. Foi a bala que supostamente feriu Lisbeth Palme, em Stemburg, Hassasdes. Wounded Lisbeth Palme scratched her back a little bit. It was found 6-7 hours after. Foi encontrada 6, 7 horas depois, por uma pessoa comum. Mas o espantoso é que a bala de Palme, que supostamente matou o primeiro-ministro, foi encontrada 37 horas depois do tiroteio, ali na Sveavägen, apenas 7 metros do local onde Palme caiu no chão. E ela estava ao lado de um grande pilar, não muito longe da entrada da estação de metrô. E os policiais, os peritos, disseram, se a bala estivesse ali, nós a teríamos encontrado, é claro. Então, há as duas versões. Would I found it, of course. So they both of the ones. And it was E era uma bala de uma Smith & Wesson calibre 357, que é um calibre pesado. a heavy caliber, and a bullet so clear, it sounds strange. E uma bala tão intacta que parece estranho. É munição Winchester Magnum. Então eles tinham 2 balas ali e elas não estavam deformadas de forma alguma. Um especialista da Smith & Wesson, na Suécia, disse que se fossem verdadeiras, deveriam estar muito deformadas, se tivessem sido encontradas tão perto da cena do crime. E ele descartou que pudessem ser as balas certas. E também houve um pequeno escândalo, eu acho, porque elas também foram limpas. Então, antes de serem enviadas para exames adicionais no BKA na Alemanha e no FBI, tiveram que limpá-las. In Germany and the FBI. So they had to clean them, so they showed no trace of textures or blood. Então eles não encontraram nenhum vestígio de tecido, sangue ou algo assim. Então, podemos facilmente, eu posso dizer que eu não acredito, e meu pai também não acreditava que essas balas fossem as corretas. Elas foram plantadas ali depois, só para mostrar que a arma deveria ter sido uma Magnum, uma Smith & Wesson Magnum. O chefe dos peritos da polícia, Vincent Lundy, também disse numa entrevista em 1988 que as balas são falsas, não são as verdadeiras. Foram colocadas ali para fazer a investigação seguir uma pista errada, o que eu acho que é verdade. Mas então quando Christer Pettersson, um dependente de drogas e alcoólatra, Drug addict and alcoholic. Ele foi identificado como assassino? Yeah, he was arrested and caught. sim, ele foi preso, claro, levado a julgamento e condenado também em primeira instância. At that time, Mas naquela época, a teoria das balas plantadas não era compatível com as ações e o paradeiro de Christer Pettersson na noite do assassinato. whereabouts on the murder night. So all these
Então todos esses detalhes apontam numa direção. Um grupo enorme de homens deve estar por trás desse assassinato. Mas o primeiro chefe da investigação, Hans Holmer, estava completamente focado num maluco solitário, num autor solitário. E ele colocou Christer Pettersson sob suspeita. Christer Pettersson under suspicion. No, not Christer Pettersson. It was the first one. Não, Christer Pettersson. Foi o primeiro, um extremista de direita de 33 anos, mais ou menos, Victor Gunnarsson, que foi preso por algumas semanas durante o funeral, quando todos os estadistas estavam presentes no funeral de Estado. E então ele apareceu com a história de que um dependente químico... Não, isso nunca veio de Hans Holmer desde o começo. Veio depois, quando Hans Holmer foi afastado da investigação. Desde o início, ele tinha treinamento específico de grata, tinha Ever Carlson, a nova penimasta. E... including Ingvar Carlsson, the new prime minister. Also, and he had no experience of this investigations of... E ele não tinha experiência com esse tipo de investigação criminal. Era um burocrata, um advogado ou um homem da lei, tinha estudado direito e coisas assim. Então era chefe de polícia, mas assumiu o comando dessa investigação desde o início. E desde o primeiro tinha 33 anos. Ele teve de passar por um processo muito tedioso de reconhecimentos com testemunhas confrontadas. Então foi muito difícil para ele. Bem, não poderia ter sido mais fácil passar por aquilo. Mas de qualquer forma, o escandaloso é que ele tinha um álibi que foi ocultado do promotor. Então, o promotor foi muito crítico da investigação de Holmer. Por exemplo, Holmer não permitiu contato com os peritos forenses, contato nenhum. Eles não participaram da reconstituição e também não fizeram nenhuma investigação dos ângulos dos tiros nas fachadas, nem do suposto ferimento de Lisbeth Palme. Por que Hans Holmer, como primeiro chefe da investigação, estava tão fortemente focado no atirador solitário? More or less from the beginning, he had the impression. Mais ou menos desde o início, ele tinha a impressão, e escreveu sobre isso em um livro, de que Olof Palme tinha sido assassinado na Suécia. Então ele disse que especulava que os curdos do PKK, do Partido Comunista, poderiam ter tido um motivo porque tinham sido presos nos municípios, envolvidos em alguns assassinatos de dissidentes desse partido. Mas eles nunca tinham matado estadistas e coisas assim. Também disseram que Palme, num governo social-democrata, tinha negado a Abdullah Öcalan uma permissão para permanecer na Suécia. Então isso deveria ter sido um motivo. Mas os curdos gostavam de Olof Palme, então não eram motivos muito fortes. Ainda assim, tudo terminou numa grande operação contra 26 curdos, que foram presos. Depois, eles foram soltos após a coletiva de imprensa. E Holmer não se dava muito bem com o outro promotor. O primeiro que nós criticamos foi substituído por outro, que também era muito crítico de Holmer. Replaced by another one who also was very critical to Holmer. So having had Então, tendo recebido apoio do governo e tudo mais, isso não era mais sustentável. Então ele teve que sair. E depois de Holmer, tivemos Hans Ove Bro, que se tornou o investigador-chefe. Diziam que ele era um policial de verdade, com experiência em investigações de assassinato e tudo mais. Então dizem que a investigação foi arruinada por Holmer e que ele foi mais ou menos um bode expiatório. Depois disso surgiu uma investigação de verdade, que chegou a esse assassino solitário, Christer Pettersson, que também foi apontado por Lisbeth Palme em um reconhecimento. Então essa foi a principal evidência contra ele. Ele foi identificado por Lisbeth Palme, que aliás já tinha apontado outras pessoas antes, e ela não tinha dito nada sobre o rosto do assassino. No hospital, ela disse que havia 2 suspeitos que ela também tinha reconhecido na Cidade Velha. Então, suspects that she had recognized from Old Town also. In your article, 40 years of cover. No seu artigo, 40 anos de acobertamento, você se opõe a essa teoria do atirador solitário. Você se refere ao ex-agente da CIA Jenny Tatum, que apresentou algumas evidências nesse caso. Pode explicar isso? Can you explain that?
Yeah, that was in 1997. Sim, isso foi em 1997. Ele deu uma entrevista no rádio e disse que havia sido criado um grupo especial, o Subgrupo de Operações, que respondia à Agência de Segurança Nacional e ao vice-presidente George Herbert Walker, que era. Então ele disse que o motivo era que Palme tinha intervindo contra o comércio ilegal de armas que estava acontecendo durante os anos 80. During the 80s. The situation was that the United States A situação era a seguinte: os Estados Unidos montaram um esquema Irã-Contras. Eles queriam que os iranianos libertassem reféns e prometeram fornecer armas. E queriam usar o dinheiro dessas remessas de armas para apoiar os contras antissandinistas na Nicarágua. Esse era o contexto. E esta é uma história da era Reagan, e o vice-presidente era George W. Bush. during the Reagan era and the vice president was George W. Bush. Yeah. And in order to have everything more efficient and smooth. E para que tudo funcionasse de forma mais eficiente e sem problemas, eles não precisavam obter a aprovação do Congresso, nem nada do tipo. Então tinham essas entidades especiais que se reportavam diretamente a George Bush e ao círculo dele, mais ou menos. E também tínhamos Oliver North envolvido nesse contrabando de armas para o Irã, com dinheiro destinado aos contras comprarem armas e assim por diante. Foi esse o escândalo Irã-Contras, que viria à tona depois, em 1986. Naquela época, ainda não era um escândalo. E esse Jenny Tatum disse que Palme interveio para impedir essa rota de contrabando, usada pela fabricante de armas Bofors, na Suécia, para que eles pudessem usar seus canais no contrabando de armas para o Irã. Smuggle ship arms to Iran. And the Americans organized E os americanos organizaram esse envio de armas, esse contrabando de armas, por meio de países terceiros, para tornar isso invisível ao Congresso dos Estados Unidos. Então era uma rede mundial de envio e entrega de armas. E no centro de tudo isso estava o coronel Oliver North. Out of that stood Colonel Oliver North. Yeah. Sim, é isso mesmo. Então ele escreveu um diário. Sim, ele escreveu um diário, sim. Yes, I can quote him there. Posso citá-lo aqui. No dia 11 de março, poucos dias após o assassinato de Palme, ele escreveu em um diário que está acessível no Arquivo de Segurança Nacional em Washington, que agora estava tudo pronto para o envio. E disse que Palme interveio e interrompeu o envio de alguns mísseis antiaéreos Robot 70, robôs e assim por diante. E então ele estava cooperando com um traficante de armas, Manuker Ghorbanifar, um iraniano. Sim, e também com o enviado do primeiro-ministro israelense Shimon Peres, Amiram Nir. É ele que aparece nesta citação. Ele era um agente do serviço secreto israelense. Era intermediário nesses negócios de armas. E temos aqui a citação. Ligação de Nir. Ghorbanifar quer que Nir leve itens com ele para a Suécia. Depois de fevereiro, tudo é possível. Então, depois de fevereiro, foi quando aconteceu o assassinato de Palme. That was when the Palme assassination happened. And it's also a fact. E também é fato que ele também interrompeu e interveio no caso do contrabando de explosivos por meio do traficante de armas Carl Eric Schmitz. Então, os agentes da alfândega examinaram, fizeram uma vistoria no apartamento e no depósito dele e assim por diante, e encontraram muitas coisas lá. Dizem que ele era um colaborador da CIA, e ele não disse nada aos jornalistas interessados nesse assunto. Então isso pode ter relação com o assassinato de Palme. Ele era um obstáculo e também como mediador na guerra entre Irã e Iraque, sabia muita coisa. No dia de sua morte, na Sveavägen, em Estocolmo, ele recebeu a visita do iraniano. Ele disse que Palme ficou chateado depois desse encontro. Então eles sabem, é claro, eu acho, o que estava acontecendo. Que os Estados Unidos usavam canais suecos para contrabandear armas para o Irã. Swedish channels to smuggle weapons to Iran. At the first glimpse, this sounds like conspiracy theory. À primeira vista, isso parece teoria da conspiração, mas está completamente e precisamente documentado nos arquivos do Congresso dos Estados Unidos sobre o caso Irã-Contras. E a vantagem para o lado israelense era colocar o Iraque e o Irã um contra o outro e levá-los a um longo conflito militar. Foi um conflito militar longo e sangrento.
9 anos, eu acho. E Olof Palme interrompeu esse negócio de armas. E a empresa militar sueca Bofors também envolvida. De que maneira? Sim, eles fabricavam explosivos, todos esses obuses e tudo mais. Então também ganhavam dinheiro com esse comércio ilegal de armas para países em guerra, o que não era permitido pela lei sueca. É claro que não se deve exportar armas para países que estão em guerra uns com os outros. Então isso chegava a outros países, como Singapura, por exemplo, e Malásia, e eles recebiam esses certificados de uso final. Era isso. Esses certificados também eram usados nesse comércio, para que as armas pudessem ser doadas na guerra. So they could be used in the war. Essa é uma história estranha, mas está completamente correta. Eles usaram países terceiros e certificados para entregar as armas a outros países. E então, desses outros países, as armas seguiam para zonas de conflito, e Olof Palme acabou com isso. Era um negócio lucrativo. E esse é o motivo para o assassinato. Sim, um motivo financeiro real. E bem, também poderíamos ter aqui um motivo ideológico, porque Palme não era tão popular dentro da administração americana, dos Estados Unidos, desde os anos 60, quando ele participava de manifestações contra a Guerra do Vietnã. E ele apoiava movimentos de libertação na África e na América Latina, e tinha bons contatos com Fidel Castro e Daniel Ortega, na Nicarágua, por exemplo. E era muito importante para alguns círculos de indivíduos que não gostavam de Olof Palme que ele fosse removido. Ele também era um traidor, porque ia à União Soviética para se encontrar com Gorbachev. Então, dizem que há uma linha chamada de linha do traidor, porque eles o consideravam um traidor da nação. Então ele era amigável demais com a União Soviética, e assim por diante. Palme pretendia se encontrar com Mikhail Gorbachev em Moscou, na primavera de 1986. Ele queria discutir uma Escandinávia neutra e uma zona livre de armas nucleares na Europa Central. E isso poderia ter representado um perigo para a OTAN. Sim, a OTAN viu isso como uma ameaça ao flanco norte. E essas ideias que ele tinha, trabalhando com a Comissão Palme, também pela paz, pelo desarmamento e pelo entendimento mútuo ou algo assim, com membros da União Soviética e de outros países da Europa também. Então eles fizeram o que eu quis dizer. A Dinamarca e a Noruega também deveriam ter saído da OTAN. Isso não foi nada popular na OTAN. E também vimos que há uma pista que leva à OTAN, nesse caso. Chama-se Operação Tree. Então disseram que deveria ter havido uma reunião com autoridades da OTAN e pessoas ligadas a alguns grupos da OTAN, coordenando essas redes clandestinas de permanência na Europa e assim por diante. Então, eles deveriam ter tido uma equipe de planejamento de operações e um comitê clandestino aliado. Sim, talvez você saiba mais sobre isso. Eu vi os documentos e isso está registrado com precisão em documentos da OTAN. As fontes oficiais dizem que esses documentos são uma falsificação, mas eu acho que eles são verdadeiros. O que você acha? Parece que são verdadeiros. Isso tinha sido classificado como ultra-secreto cósmico, e os documentos eram detalhados. Eles eram datados de 7 de janeiro de 1986, então, e o primeiro-ministro sueco era mencionado nesses documentos. E acho que a redação dizia, mais ou menos, que ele era um problema a ser removido, e que os participantes ou agentes suecos também deveriam executar isso e resolver a questão por conta própria. E, em parte, esses documentos foram fornecidos por um misterioso agente da CIA chamado Oswald Lewinter. Que provavelmente interpretou Oswald Lewinter. Ele é considerado um vigarista da informação, ou algo assim.
Eu não ficaria surpreso se ele estivesse certo sobre essas coisas. E ele também teve contato com um jornalista da BBC, Alan Frankovich, que, segundo ele, sabia quem era o assassino e iria se encontrar com ele nos Estados Unidos. Alan Frankovich was a investigative Frankovich era um jornalista investigativo que planejava fazer um filme, um documentário sobre o assassinato de Palme. Qual era a história pessoal dele? Você sabe mais sobre ele? Sei que ele havia investigado as redes clandestinas de permanência, feito um longo documentário para a BBC sobre isso e... The Secret NATO Army. O exército secreto da OTAN. E ele tinha muitas informações sobre isso. E aí ele descobriu que era um assassino profissional, contratado pelo Serviço de Segurança iraniano e treinado pela CIA. E esse era o homem com quem ele ia se encontrar. Mas ele morreu repentinamente de um ataque cardíaco ao passar pela alfândega em Houston, no Texas, em 1997. The customs in Houston, Texas. Yeah, 1997. Yeah. And this is something Alan Frankovich wanted to discuss with my friend. Isso era algo que Alan Frankovich queria discutir com meu amigo, o professor Robert Harkavy. Eles discutiram exatamente esse ponto. E Robert me disse que aquilo não foi uma morte natural, em Houston, no Texas. Havia algo errado nessa situação. Sobre esse ponto, o possível envolvimento da OTAN, o que você descobriu? The possible involvement of NATO. What did you find out? No, it found out more than we have said about. Não, é mais do que dissemos sobre o Grupo de Planejamento de Operações Especiais, que eles tiveram uma reunião clandestina em Wiltshire, com participantes suecos e assim por diante. Este documento foi elaborado, tudo foi planejado mais ou menos durante essa reunião. Everything was planned more or less during this meeting. Segundo o documento, durante uma reunião em Wiltshire, o assassinato de Palme foi planejado. E um representante sueco participou dessa reunião, mas a Suécia não era membro da OTAN. Como isso aconteceu? Sim, acho que tivemos 2 participantes suecos. Um deles era o inspetor do acordo de armas, chamado Fredrik Algernon, que supostamente se jogou na frente de um trem do metrô em Estocolmo e se matou. Um suicídio. E ele estava investigando se deveria haver depoimentos sobre o escândalo da Bofors, porque havia muitas questões envolvendo o acordo com a Índia. Eles tinham pago grandes propinas e assim por diante a intermediários no acordo indiano, quando venderam um negócio enormemente lucrativo, viabilizado graças a Palme, também por meio de bons contatos com Rajiv Gandhi. Foram 8 bilhões de coroas suecas. Então, nesse caso, Palme salvou a Bofors. O diretor-geral da Bofors também escreveu em um diário que se o envolvimento de Palme se tornasse público, o governo sueco cairia. Então também há alguns negócios obscuros nesse acordo com a Índia. E Algernon supostamente se matou. Outro era um funcionário de alto escalão do serviço de segurança, uma das principais da polícia da segurança sueca também. E de certa forma, a esta altura, entra em cena uma loja maçônica italiana. Sim. Isso é interessante. Apenas 3 dias antes do assassinato, foi enviado um telegrama da Itália, da Grande Loja, ou P2, que ainda não era conhecida pelo público. Tudo relacionado à rede Stay Behind, as revelações sobre a P2 e assim por diante, era mantido em segredo. Só em 1990, o escândalo se tornou um fato. Muitos altos políticos e militares italianos haviam se envolvido nessa loja maçônica, com Licio Gelli, que era a figura principal. Licio Gelli. E ele temia o telegrama colaborador do governo Reagan, e ninguém te dizer. Diga aos nossos pequenos herefal. Tell our friend that the Swedish tree will be felled. There's not an alternative
A outra citação alternativa ali: diga ao nosso amigo Bush que a árvore sueca será derrubada. E isso foi apenas 3 dias antes do assassinato. Ilício Gelli também era um conhecido próximo de Reagan e Bush. Ele também esteve na posse deles em 1981. Então, este é um telegrama que supostamente teria sido enviado apenas 3 dias antes. E a árvore sueca, temos isso de novo, é palme, também é uma árvore. Então, isso poderia ter sido usado como um codinome para essa operação. Você diria que estamos lidando com um estado profundo internacional? Sim, parece que isso é muito crucial, justamente esse assassinato político. E é por isso que também podemos entender que círculos tão poderosos são responsáveis por isso e estão envolvidos nisso. Are responsible for it and involved in it, so it should be a big scandal Então, seria um grande escândalo se isso acontecesse, caso a verdade fosse revelada. Então, tudo está no interesse da nação, especialmente quando se trata de contatos com, bem, superpotências e assim por diante. Então, a Suécia não poderia simplesmente culpar e acusar os Estados Unidos, por exemplo, de estar por trás do assassinato de Palme. É impossível. E a polícia sueca não tem experiência. Eles não sabem como fazer isso. E não houve nenhum incentivo do governo e das autoridades para se aprofundar mais nessas pistas internacionais, entre as quais há também a sul-africana. Jenny Tate, o agente desertor da CIA, tinha acabado de dizer que a África do Sul era responsável pelo assassinato. Então temos também a pista sul-africana, que foi exposta em 1996, quando a Comissão da Verdade e Reconciliação na África realizou interrogatórios com policiais, homens e militares responsáveis por atrocidades durante a era do apartheid. Ia presenciar escretos sul-africanos testa envolvido? Sim. E também mencionar alguns nomes? Sim, houve Eugene de Kock. Ele estava de passagem, dizendo isso, comparando algum tipo de algo que se parece com o que Craig Williamson fez na Suécia quando Palme foi morto. Então ele apontou Craig Williamson como o responsável. E isso foi, claro, uma notícia muito interessante no mundo todo. E Craig Williamson era... Ele tinha trabalhado no serviço militar, simplesmente realizando assassinatos de pessoas que eram contra o apartheid e assim por diante. E, na semana anterior ao assassinato de Palme, houve uma grande conferência em Estocolmo, no parlamento, como era chamada. Uma conferência em que Palme se levantou e condenou esse sistema duramente como um crime, em nome das nações, dirigido contra o sistema do apartheid e o governo da África do Sul. Isso, claro, não foi popular dentro da África do Sul. E temos que disseram que Craig Williamson, o agente do Serviço Secreto Sul-Africano, estava em campo, em Estocolmo. Sim, veio de várias fontes a informação de que ele estava em Estocolmo durante essa conferência e que talvez também tenha permanecido lá, mas ele pessoalmente negou isso. Sim. E outros agentes sul-africanos indicaram que foi Craig Williamson quem organizou o crime, e os autores também foram apontados. Anthony White é um deles, esse soldado de elite rhodesiano, que também teria estado em Estocolmo. Então, há muitas coisas apontando na direção de que a equipe de assassinato sul-africana estava operando em Estocolmo naquela noite, quando também havia um grande exercício com militares e policiais para impedir um golpe de Estado. Eles fizeram um exercício alguns dias antes do assassinato, com paraquedistas de uma base militar no sul da Suécia. Eles foram para Estocolmo e estiveram em Estocolmo durante a noite. E eu posso explicar todas as testemunhas que avistaram pessoas com rádios comunicadores e assim por diante, que poderiam fazer parte dessa história. Um grande exercício que também não era conhecido pelo público. Meu pai não sabia nada disso. Ele só entendeu que era uma conspiração envolvendo a polícia e os militares, e essa rede de permanência clandestina também era mais ou menos suspeita. Deixe-me repetir. Eles se prepararam, manobraram para impedir um golpe de Estado, para dar um golpe de Estado.
Então isso pode ter feito parte do exercício de eliminar pessoas importantes que não deveriam cair nas mãos da invasão soviética. Era para impedir uma invasão da União Soviética. Era essa a questão. Então uma força de resistência deveria atuar também atrás das linhas inimigas. E esse exercício deveria ser algo como impedir o assassinato de um portador de informações, que podemos chamar de Palme, o primeiro-ministro. Então, talvez eles estivessem envolvidos nesse exercício durante a noite. It's eras do Tostadger Berjalio Rulis Organizadores en Zawasting. A political assassination. E eu só acho que tivemos uma pequena que eles fizeram isso de verdade. Usaram isso como pano de fundo e também sabiam do exercício e tudo mais, mas aproveitaram a oportunidade para fazer aquilo na realidade. Então, foi isso que aconteceu. E talvez seja por isso que as pessoas que foram vistas com rádios comunicadores estavam bastante à vontade, não se escondiam tanto e tudo mais. Mas essa foi uma operação muito clandestina, mais ou menos desconhecida de todo mundo. Mas isso veio à tona alguns anos depois, há 4 ou 5 anos, durante a investigação conduzida pelo último promotor, Christer Pettersson. E eles também acharam que a pista sul-africana era interessante. Então foram à África do Sul para trabalhar nessa linha. Supõe-se que tenham tido uma reunião com os serviços de segurança militar da África do Sul e a polícia da Suécia. Eles se reuniram em 2020, na África do Sul. Mas ouvimos que concordaram, mais ou menos, que isso não deveria vir a público, que não deveriam levar isso adiante. E também é interessante dizer que se o grupo sul-africano foi responsável por isso, não agiu sozinho. Uma operação internacional desse tipo não acontece sem autorização do MI6 e da CIA. Então acho que eles receberam sinal verde de lá para executar essa operação. E uma estrangeira de assassinos não pode atuar sem apoio local, aqui mesmo na Suécia. Quem eram os apoiadores? Sim, então voltamos ao ponto de partida, a pista da polícia e as suspeitas do meu pai de que eles atrasaram o alarme e que as viaturas policiais cobriram as rotas de fuga do assassino. E esses eram os horários que meu pai relatou. Isso é interessante porque mostra que houve um atraso, que o operador ali atrasou o alarme deliberadamente. Mas quando essa gravação original deveria ter sido examinada pelo Centro Forense de Linköping, estava tudo certo. A versão oficial era que a ambulância com o corpo e a esposa do primeiro-ministro foi para o hospital às 23h28. E isso contradiz a versão do meu pai. Bem, ele disse que o táxi e a ambulância foi embora às 23h35, 7 minutos depois. Mas a versão oficial é que não há nada nas suspeitas dele. Assim, podemos entrar contradistintos na versão oficial. Sim, e também posso dizer que o investigador-chefe que, como num golpe, assumiu o controle da investigação, Hans Holmer. Bem, a pessoa que realmente deveria ter comandado a polícia de Estocolmo não foi contatada de jeito nenhum. E ele soube disso pelo jornal de manhã. E ele não pôde fazer o trabalho dele. Foi Hans Holmer quem assumiu. Também houve suspeitas, com base em informações do motorista de Hans Holmer, de que ele estava dirigindo Hans Holmer em Estocolmo. Então, era uma grande mentira dizer que ele deveria ter ficado num hotel em Dalarna, se preparando para a corrida de esqui cross-country, a Vasaloppet, e ninguém o viu no hotel. O motorista disse que estava dirigindo pela cidade e que eles passaram pela cena do crime 7 minutos depois do assassinato, sem parar lá. Então isso significa que os polícias suecos ainda estavam de alguma forma na toda a situação. Pode ser que sim. Então, era isso que meu pai pensava. E ele recebeu a confirmação do motorista de que levou Holmer em Estocolmo, de que ele não estava em Borlänge, naquele local. Você poderia citar nomes? E
E ele também disse, também o acusou de mentir, de que todas as contribuições do meu pai para esse caso foram descartadas. Eu vejo, em relação à polícia sueca, duas linhas de investigação. Havia policiais com contatos próximos na África do Sul, com o estado do apartheid. Sim, é isso mesmo. E o segundo ponto é que havia extremistas de direita entre os policiais. Por exemplo, a chamada gangue do bastão de beisebol. Você pode explicar isso? Sim, aquele era um grupo de policiais criado por Hans Homer. E eles eram bastante brutais na forma como reprimiam os criminosos em Estocolmo. Também eram extremistas de direita. E essas pessoas podem ser vistas, na noite do assassinato, com rádios comunicadores e em vans da polícia. Elas também eram membros de um clube de tiro, o Clube de Tiro de Defesa de Estocolmo. Então, tínhamos muitos nomes surgindo nesse contexto, quando se trata do assassinato de Palme. E eles também estiveram na África do Sul, no outono de 1985, treinando com a polícia e os militares sul-africanos. E tinham relações muito boas com a polícia de lá. E por meio da Associação Internacional de Polícia, tudo foi organizado. E dizem que Craig Williamson, o superespião da África do Sul, ficava à noite no apartamento pertencente à Associação Internacional de Polícia. Então, há muitas coisas apontando para a mesma rede de policiais e militares extremistas de direita. E eles viam Olof Palme como uma ameaça. Mas eu não acho que tenham feito isso por iniciativa própria, e sim por ordens de cima. Temos um quadro completo. Sim, tínhamos uma teoria da conspiração. Agora temos provas. Esse é o ponto. Temos muitas provas. Temos fatos de que havia uma equipe internacional de assassinato, com apoio na Suécia, que foi levada de avião para lá, e como articuladores, o MI6, a CIA e a OTAN nos bastidores. Você diria que isso está certo? Sim, e essa organização secreta, ultra secreta, que não era famosa, na verdade era infame naquela época. A Stay Behind também, parte desse exército secreto da OTAN. Sim. E temos esse Hans Homer, que certamente eu acho, essa é a minha convicção, sabia desses planos e de tudo. Ele viu o que aconteceu e descobriu que com o apoio do governo, isso era grande demais. Não deveria ser revelado ao público. Não podíamos continuar com isso. O assassinato do primeiro-ministro deveria ser solucionado de outra forma. E foi por isso que ele escolheu, desde o início, um assassino solitário e depois o PKK, o Partido Comunista Curdo. Assim, eles poderiam dizer que o assassino estava nesse grupo, e isso não teria nenhuma implicação política internacional. Então essa foi uma boa solução. E depois da demissão de Homer, quando Foster renunciou, ele continuou a conduzir esse tipo de investigação com uma pessoa privada, que também era editor. Então eles importavam equipamentos e coisas do tipo do exterior por meio de um dos policiais que aparece em muitos casos relacionados a essa conspiração específica. Gustav Östling, esse era o nome dele. E ele já tinha feito negócios com a África do Sul antes. Foi ele quem criou uma empresa privada de armas, fornecendo armas e equipamentos ao grupo Palme e assim por diante. Então Homer era o maior cliente. E Homer também usava guarda-costas desse grupo extremista de direita, essa gangue do beisebol, então. Em 2015, Robert Harkavy e eu conversamos com o último investigador-chefe, Christian Pettersson. Numa conversa de 3 horas, ele nos disse: tudo depende da cooperação do Serviço Secreto Sueco, a Säpo. A Säpo cooperou com os investigadores? Não, de jeito nenhum. Também houve uma comissão de revisão que não pôde ter acesso a todos os documentos secretos e eles não puderam interrogar pessoas sob juramento e assim por diante. Então, havia grandes limitações ao que eles podiam fazer.
E essa foi a terceira comissão que deveria examinar essa linha de investigação da polícia. E eles também foram muito críticos em relação a esse aspecto. A polícia de segurança não cooperou com o grupo Palme. Então, é muito estranho que não tenham feito isso. Mas também podemos entender por quê. Por fim, Christer Pettersson apontou como assassino o chamado Homem da Skandia, porque ele trabalhava como designer no prédio da Skandia. Essa foi a solução final do processo parlamentar. Sim, e temos exatamente no Lucas Lenho. Isso é possível? Stig Engström poderia ser o autor do crime? Não faz muito tempo, o principal promotor da Suécia começou a investigar um pouco mais a fundo Stig Engström, que era a solução final. Ele já tinha morrido, em 2000, e então ele concluiu que não havia fundamento para acusá-lo. Portanto, essa é mais a versão oficial, a de que foi o assassino solitário, esse funcionário de seguros da Skandia. E sabemos por duas pessoas do serviço de segurança do prédio da Skandia que Stig Engström estava dentro do edifício no momento em que Palme foi baleado. Sim, isso é um tanto comprometedor para ele. Dizem que ele saiu de lá alguns minutos antes do assassinato e tudo mais. E dizem que ele disse que tomou algumas medidas, sabe? Que estava ajudando todo mundo na cena do crime, mas ninguém o tinha visto lá. E ele também foi quem talvez tenha corrido atrás do assassino. Ele ouviu que havia uma mensagem no rádio dizendo que o autor do crime deveria se parecer com ele. Então, ficou ansioso para voltar e dizer à polícia que era uma suspeita equivocada e tudo mais. Mas a versão oficial é que ele saiu de lá com uma arma, matou Palme, subiu as escadas correndo e depois voltou à cena do crime. Lá conversou com os funcionários, seus colegas na recepção da Skandia, os seguranças de lá. Você acredita nessa história? Não, de jeito nenhum. Mas pode ser que ele tenha tido algum tipo de papel em toda essa operação. Não podemos excluir isso. Na minha mente sobre Owen Score. 40 anos depois, o caso Palme está encerrado. Tudo, essas questões continuam sem solução. O caso inteiro continua sem solução. Mas você não está satisfeito com isso. Você apresentou um recurso. You formulated an appeal. That's right. É isso mesmo. O procurador-chefe, de certa forma, não decidiu reabrir o caso. Mas temos um grupo de trabalho voltado à criação de uma comissão da verdade sobre isso, com um mandato forte para obter acesso total aos arquivos do Serviço Militar e da Polícia de Segurança, além de plena autorização para interrogar pessoas sob juramento, porque muitas delas ainda estão vivas. Elas estão ficando cada vez mais velhas. Então, agora é o momento certo para conversar com essas pessoas, que têm muita coisa para contar. E mesmo que algumas tenham estado envolvidas nisso, em algum caso nessa operação, ou algo assim, elas não têm o quadro completo. Elas conhecem apenas a pequena parte delas. Então é sobre isso que elas podem falar. Você está otimista de conseguir mais informações, de encontrar uma maioria que apoie este recurso? Sim, começamos uma coleta de assinaturas e também criamos um site, Palme Mod 40. Temos esse apelo em vários idiomas. Estamos divulgando e conseguindo cada vez mais nomes para pressionar as autoridades e o parlamento a criar esse tipo de comissão da verdade. E eu me pergunto, por que não? Por que não deveríamos fazer isso? Temos a investigação criminal mais cara do mundo, que levou a um fracasso completo, a nada. E então, ela foi encerrada justamente numa época em que a inteligência artificial poderia ser usada para analisar todos os documentos que poderiam ter sido digitalizados. Há projetos em andamento porque eles divulgaram muitos documentos, mas muitos deles estão cobertos por tarjas pretas.
Então nem tudo está aberto, nem mesmo hoje. E depois eles encerraram isso, apesar das possibilidades que a inteligência artificial oferece. E amanhã haverá uma manifestação. E todos os parlamentares receberam esse tipo de apelo que também temos no nosso site, com uma carta pedindo que tomem medidas para criar uma comissão da verdade sobre o assassinato de Palme. Establish a truth commission about the Palme assassination. And I hope you all will sign it if you haven't done. E espero que todos vocês assinem se ainda não assinaram. A manifestação acontecerá em 28 de fevereiro de 2026. Estou torcendo por esse apelo para que a verdade venha à tona. E muito obrigado, Henry Soderstrom. Obrigado. And thank you very much, Henry Söderström. Thank you. Das war Henry Söderström, der Sohn. Esse foi Henry Soderstrom, filho do policial que foi o primeiro a chegar ao local do assassinato de Olof Palme. Ele apoia um apelo para que toda a verdade venha à tona e para que seja criada uma comissão da verdade. Nós, do Jagen den Strom, mostramos a vocês posições e perspectivas que a mídia de propaganda silencia. Welche die Propagandamedien verschweigen.